Olá, beleza? Boa noite. Professor Flávio falando aqui e vamos, segunda tentativa de fazer a aula dessa quinta-feira. Agora vai ser gravada. Então eu vou, como eu postei lá no Face, coloquei um recado lá. Primeiramente, um pedido de desculpa, né, para a galera que estava ao vivo lá tentando assistir a aula e eu realmente não consegui fazer o meu software, a minha plataforma de transmissão ao vivo funcionar. É, o que eu percebi lá é que houveram algumas mudanças na forma como o YouTube faz a distribuição do stream e com essas mudanças aí, precisava instalar um software, um codificador de áudio e vídeo para transmitir, enfim. Não consegui, a integração da plataforma do WebinarJam não funcionou, tenho que estudar. Na verdade, eu já até entendi o que houve, sei qual o passo a passo a fazer, só que quando eu fui conseguir fazer isso funcionar já era mais de 9 horas, então não rolava mais. Aí, de qualquer forma, sempre a males que vem para o bem, né? E quando a gente está numa iniciativa é, pioneira, uma iniciativa um pouco diferente, fazendo as coisas um pouco diferente, realmente existe o risco de que alguma coisa não dê certo, né? Quando você está tentando fazer esse tipo de ação, aula ao vivo, sempre tem o risco de não funcionar, de não dar certo, ainda mais quando a gente depende de tecnologia e não que eu seja avesso à tecnologia, acho que seja mais nenhum problema com a tecnologia, mas às vezes não funciona. Como está sempre mudando, inclusive é uma coisa que me incomoda um pouco, é o tanto de atualização que esses softwares, assim, o Windows, ele todo mês tem que baixar uma atualização. O Mac também, o sistema operacional, o tempo todo está sendo mandando uma versão nova e a gente, pô, tá funcionando bem, cara. Não quero mudar não, mas fica lá insistindo com as notificações para mudar e tal, enfim. Mas isso aí já estou desviando e fugindo um pouco do assunto. Então a gente vai agora fazer, eu vou mostrar para vocês e vou dar aula do conteúdo que eu preparei, que é basicamente sobre formas de captação, posicionamento, como posicionar os módulos, como esses módulos vão funcionar ao longo dos dias, ao longo dos anos, em determinados horários, por que esses módulos têm que estar na posição adequada, é, vamos entender por que essa posição, essa inclinação e esse apontamento dos módulos é uma posição média, né, que se encontra para tentar otimizar determinados parâmetros. Então, quando a gente quer otimizar para um sistema conectado de um jeito, para um sistema isolado de outro jeito, a gente vai entender, eu vou falar bem sobre isso daí. E, e basicamente é isso daí, tá? Vamos lá. Agora vai dar certo. Esse vídeo está gravado. Tá? Agora já são quase meia-noite. Estou gravando essa aula e a gente vai disponibilizar e aí fica pro horário que cada um conseguir assistir. Eu vou colocar aí no grupo do Cursol. Vamos lá. Eu vou agora compartilhar a minha tela aqui. Então vocês vão ver, passar a ver a minha tela aqui agora. Só um minuto. Beleza. Então estamos aí no nosso curso de sistemas fotovoltaicos, né? Então, o que a gente já viu, o que já foi visto aí é a parte de introdução, aqui nós estamos no capítulo 1, né? Então, a gente já falou aí principais conceitos, nivelamentos, né? Na primeira aula, potência, energia, diferença entre elas, grandezas elétricas, tensão, corrente, resistência. Já falei um pouco da motivos para capacitação, né? Eu venho sempre falando por que é importante. A gente falou também um pouquinho do que são sistemas fotovoltaicos, diferença entre sistemas fotovoltaicos
de geração de energia elétrica, né, de conversão fotovoltaica versus aquecimento solar. Então, falei também dos principais componentes de um sistema fotovoltaico. Comentei alguma coisa sobre os tipos de sistema, né, isolado, conectados, híbridos e sistemas BAPV e BIPV, inclusive foi uma aula inteira sobre isso daí. Falei um pouco de conversão fotovoltaica, princípio de funcionamento, efeito fotovoltaico, semicondutores, junções, categorias dos tipos de células, né? Os tipos utilizados aí na camada absorver, células de silício, né, que predominam, que são responsáveis por mais de 80% dos modelos comerciais. Falei sobre a questão daquele gráfico do Laboratório de Pesquisas em Energias Renováveis e falei um pouquinho sobre eficiência de módulos também. Na última aula foi a questão dos sistemas integrados, né, BIPV, Building Integrated Photovoltaic ou Building Applied Photovoltaic, que são os BAPV, que são os sistemas aplicados. Então, os integrados eles têm uma harmonia com a arquitetura e os aplicados eles simplesmente buscam otimizar características de geração, buscam a maior geração possível, então eles são aplicados em cima do telhado, não importa para que direção ele vai estar sempre no melhor alinhamento. E aí, por falar em alinhamento, esse é um tema importante na aula de hoje, certo? E a gente vai começar a nossa aula hoje falando justamente de luz solar. Beleza, então, não muda nada não. O Sol é a principal fonte de energia para o planeta Terra, né? Eu começo a aula de hoje fazendo essa afirmação aí. O Sol é a principal fonte de energia para o planeta Terra. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, a gente se habitua a falar em sistema baseado em energia solar e associa isso somente aos sistemas que usam os módulos, né, a célula fotovoltaica, os módulos fotovoltaicos, o sistema conectado à rede, isolado, esse tipo de equipamento que a gente associa à fonte solar de energia elétrica, quando na verdade o Sol é a principal fonte para todos os tipos de geração, né? Então a gente pode dizer que o Sol é a fonte energética primária para todos os combustíveis fósseis, não é mesmo? Então se você pega, por exemplo, petróleo, né? O petróleo ele é derivado de transformações químicas e orgânicas no carbono ao longo de milhares, centenas de milhares de anos. Então, isso é o que forma as camadas de petróleo. São material orgânico que se degradou, se decompôs e se transformou quimicamente. Para que isso ocorresse, foi necessário que haja ação do Sol, primeiramente na fotossíntese das plantas, essas plantas se decompondo, transformações químicas que atuam na decomposição dessas matérias orgânicas aí por muito tempo até que se transforma em petróleo. Mesma coisa para carvão, para gás, etc. Ou seja, o Sol está por trás das transformações que originaram os combustíveis fósseis, só que isso leva muito tempo. Numa escala de tempo bem menor, a gente tem a energia eólica. E a energia eólica também tem o Sol como fonte energética. Porque o que é a energia eólica? A energia dos ventos, não é mesmo? Para que haja... O que é vento? É um deslocamento de uma massa de ar. Por que essa massa de ar se desloca? Na atmosfera vão existir diferenças de temperaturas, né, em diversos níveis da camada de ar e também em diferentes posições geográficas na superfície da Terra. Essa diferença vai gerar
a movimentação dessas massas de ar que vão dar origem aos ventos. Ou seja, no final das contas, os ventos eles são produzidos pelo aquecimento do Sol. É o aquecimento do Sol que vai provocar essas diferenças de temperatura aí ao longo de diferentes pontos na superfície da Terra. Então, espero que você esteja convencido de que a eólica também tem como base, né, como fonte primária, como causa a energia do Sol. Hidrelétrica também. Né? O que é hidrelétrica? Hidrelétrica é você aproveitar uma quantidade de água de rios, cercar, né, fazer uma contenção, fazer uma represa, e aí com a represa você provoca um desnível. Com o desnível de água, você tem uma energia potencial mecânica aí, que é a água numa altura e ela está doida para cair. Quando você oferece um caminho para essa água cair, ela vai então ter energia, ter força suficiente para tocar uma turbina, etc e tal. Agora, pensa comigo, como é que essa água chegou lá em cima? Né? Ah, ela veio de um rio, beleza. O rio ele corre para o mar por causa de um desnível de altura. Né? Tem que ter um potencial mecânico aí para que essa água circule. E aí, de novo a pergunta, como é que a água chegou lá na altura, lá em cima, lá no continente, lá no alto da montanha? Bom, ela chegou lá através da evaporação da água dos oceanos, do acúmulo em nuvens e de novo da precipitação na forma de chuva. E aí ela choveu lá nos mananciais, choveu nas cabeceiras, choveu nas nascentes, nos lençóis freáticos e essa água pôde voltar, ela tenta voltar para o oceano através dos rios. Então, o que provoca a evaporação? O aquecimento da água do oceano, ou seja, de novo o aquecimento vem do Sol, certo? Então, nessa altura você já entendeu que também a hidrelétrica também vem, né, predominantemente da energia do Sol. A energia das ondas, marés, a onda ela é provocada basicamente por vento, né? Então se tem vento é porque tem. A gente já discutiu isso na parte eólica. Teve aquela história da diferença de temperatura e tal, massas de ar se deslocando. E aí você tem formação de ondas. O movimento das marés é um movimento gravitacional, né? Também influenciado pela energia solar, mas de certa forma um pouco menos. Então eu vou até tirar aqui porque não é tão clara essa relação aqui das marés. Mas beleza. Então aqui alguns exemplos, tá? Como a gente teria até outros. Vou botar aqui um etc. Beleza. Agora, o Sol é a principal fonte, mas não é a única, né? Então, exceto, a gente tem algumas que não podem ser atribuídas unicamente ao Sol. E por que a gente tem essa conclusão? Primeira pergunta que você tem que fazer nessa direção é, beleza, já que o Sol é a bateria da Terra, é a pilha da Terra, né? A Duracell da Terra, de onde vem a energia do Sol? Da onde veio? Ela, então, essa energia que veio do Sol é uma energia do gênesis do universo, né? Da origem do universo. É energia que é finita e que ela tem uma data de nascimento que é igual à data de nascimento, igual à data de ocorrência do Big Bang. Então a gente pode identificar aqui na Terra energias que são da mesma época, né? Que tem talvez a mesma origem ou origem parecida. Então, por exemplo, a energia geotérmica, a energia do núcleo da Terra. A gente sabe que a Terra tem um núcleo incandescente, né? Um núcleo com uma temperatura muito alta. E essa temperatura alta ela pode ser aproveitada, ela é aproveitada para geração de energia elétrica também em vários locais. A energia nuclear também é a energia que está atômica que está em várias substâncias
e essa energia ela é muito antiga também. Ela é da época do Big Bang também. Então, a energia do Sol, ela é a mesma energia que, como eu falei, do início do instante T0, né, da grande explosão, e ela é finita, né, e tem a idade do universo. Esse um aqui está demais. Tem a idade do universo. Então, algumas poucas fontes de energia elétrica não são oriundas do Sol. E a energia do Sol ela é aproveitada, né, desde que o mundo é mundo. Desde que o mundo é mundo. Desde que o. Deixa eu voltar aqui. Desde que a gente se entende, né? O ser humano aproveita para sobrevivência, para aquecimento, para obter alimento, etc. e tal. Mas, modernamente, né, nosso contexto agora, nosso foco volta para os equipamentos de geração fotovoltaica. Então, atualmente, a gente está interessado em saber e utilizar os conversores de luz em eletricidade. E aí, já que a fonte primária agora, no nosso caso aqui, é a luz, o que é a luz, né? Desde o início do século passado, a física ela começou a ficar bastante interessante. Ela começou a ter alguns conceitos, algumas ideias que eu costumo dizer que são muito mais criativos e criativo não é a palavra, mas são muito mais difíceis de acreditar, ou seja, são muito mais interessantes do que a ficção científica mais criativa que possa existir, né? Costumo dizer isso daí. Então, assim, desde que a mecânica quântica passou a ser estabelecida, algumas ideias, alguns princípios, ela tornou a física muito mais interessante do que qualquer ficção científica, porque a mecânica quântica com verdades científicas e comprovadas, ela se estabelece com algumas ideias que são realmente difíceis de acreditar, né? São difíceis de acreditar. Por exemplo, quando Einstein propôs a natureza dual da luz, é um conceito que até hoje é difícil. Como é que alguma coisa, no caso a luz, ela pode ter duas formas, ela pode ser duas manifestações, dois comportamentos diferentes, né? E a luz essa tem essa característica. Ela tem a característica da dualidade. Ela é ao mesmo tempo partícula, ela é ao mesmo tempo partícula e ao mesmo tempo onda. Então vamos examinar aqui o comportamento da luz como partícula. Então, a partícula de luz, ela foi batizada de fóton. Ela é chamada de fóton. E aí nessa figura a gente tem uma ilustração de pontinhos mesmo, de partícula, de matéria, né? Esses fótons, eles carregam uma quantidade quantizada de energia. E o que é isso? Para quem não estudou ainda física moderna, né? Física relativística, física quântica, a quantidade de energia quantizada significa que você tem um valor inteiro. Você só pode ter valores inteiros de energia. Então, não existe 1,5 fóton. Por quê? Porque 0,5 implica em que o fóton seja subdividido em duas partes, em metade para cada lado. Ou 1,1, 2,1. Você não tem um décimo de fóton. Você tem um fóton, dois, três, quatro, quantidades inteiras, sempre. E essas quantidades de energia, elas são chamadas de quanto. Daí é o nome de física quântica. Então, não entrando muito nesse seara, porque, como eu falei,
realmente desvia muito, aí é um curso de um ano, tá? De mecânica quântica. Mas outro comportamento da luz é como sendo uma onda. Então, ao mesmo tempo que ela é uma partícula, ela também, diminuir aqui um pouco, tá muito grande. Então, ao mesmo tempo que ela é uma partícula, ela também tem um comportamento de onda. Então, ela é uma frequência, tá? Com essa carinha aqui, ó. Então, é uma onda composta de vamos dizer assim, duas grandezas interligadas. Então, a gente tem uma grandeza que é o E, aqui que é o campo elétrico, que tem um comportamento senoidal, e perpendicular ao deslocamento da senoide do campo elétrico, você tem um deslocamento da senoide campo magnético. Densidade de campo magnético indicada aqui pelo B, tá? Então, a nossa onda eletromagnética, ela é composta de campo elétrico e campo magnético. A junção desses dois campos forma o que a gente chama de onda eletromagnética. Como toda onda, você tem, né, um espectro de frequências. Você tem um espectro de frequência. E esse espectro de frequência, ele abrange um range, né, uma faixa bem grande. Então, está ilustrado aqui nessa figura, como você pode ver aqui, desde aqui em Hertz, a parte de cima, onde eu estou mostrando aqui com o mouse, eu tenho uma escala que varia de 1 Hz, 10 elevado a 0, até 10 elevado a 24. Não sei nem como se fala esse número, né? Mas 10 elevado a 24 Hz. Então a gente tem uma faixa bem ampla aqui. E um pedacinho dela aqui, um pequenininho aqui colorido, como você pode ver, que varia de 4,3 até 7,5 vezes 10 a 14, é o que a gente conhece como luz visível, o espectro de luz visível. Então, essa frequência aqui, que a gente toda frequência tem associada a ela um comprimento de onda. Né? O que é o comprimento de onda? O comprimento de onda é o período da onda. Então, olhando aqui, por exemplo, o comprimento de onda é o tamanho da onda. Então, a onda começou aqui, subiu, desceu, foi lá embaixo e terminou aqui. Então, eu tenho esse comprimento de onda. É o inverso da frequência. E aí, para essa frequência aqui eu tenho associado esse comprimento de onda. Então ele varia de 400 a 600 nanômetros, tá? Então eu tenho aqui o comprimento de onda que varia no espectro todo aqui que está mostrado de 10 a quinta quilômetros, ou seja, 100 mil quilômetros. Imagina uma onda de 100 mil quilômetros. Esse é o tamanho. Até 10 a menos 6 angstrom. Esse Azinho aí com a bolinha angstrom, um angstrom é igual a 10 elevado a menos 10. Então, um microangstrom é muito pequeno, até 100 mil quilômetros. É a faixa de comprimento de ondas. Então, as altas frequências que implicam um comprimento de onda bem pequeno, elas são chamadas de raio gama. Raio gama, raio X, depois um pouco acima, a frequência um pouco acima da luz visível ultravioleta, frequência um pouco abaixo da luz visível infravermelho, depois vem microondas, ondas de rádio FM, depois ondas AM e depois as ondas longas de rádio. Beleza? Então aqui alguns exemplos de ondas eletromagnéticas e dentre elas aí a luz visível. Agora, quais dessas ondas aí são obtidas a partir do Sol? E aí a gente então faz o estudo chamado densidade de potência espectral. Então, a densidade de potência que é proveniente do Sol. O que interessa para a gente é saber o que chega na superfície da Terra. Por quê? Porque o que sai do Sol
é uma quantidade X, só que ela vem sendo atenuada aí na viagem no espaço e principalmente quando entra na atmosfera terrestre. Aí ela é bastante atenuada, perde-se bastante da potência original. E aí então tem uma figura aqui, ó, que mostra o espectro de potência proveniente do Sol que on Earth, né, que chega na Terra. Então olha só, esse azulzinho aqui são comprimentos de ondas menores, né? A gente tem então comprimentos de ondas menores implicam em frequências maiores, então são a ultravioleta para frente, né? Mas aí a gente vê que então o azulzinho aqui esse branco está entre 400, 500, 600, 750. Então esse branquinho é o espectro de luz visível, né? E o amarelo aí são as frequências menores, que têm comprimentos de onda maiores. Então você vê que esse vermelho é o espectro de luz solar que chega na Terra. Espectro de radiação solar. Então luz a gente só pode chamar essa parte branca, mas aí então tem uma radiação aqui, né? Tem ultravioleta aqui ainda, tem infravermelho, tem outras ondas, outra radiação solar que ainda chega, que não é visível mais. Então, 44% é a luz visível, 9% são frequências acima, radiação de frequência maior, 47%, ou seja, a maior dessa fatia aí é radiação de frequência menor do que a luz visível. Né? Beleza, então assim é composto o espectro de radiação de luz do Sol que chega na Terra. E a relação entre a irradiância e a densidade de potência que acaba chegando aqui é dado por essa relação aí. Então, I de radiância, tá? É igual ao somatório, né? Isso aqui chama-se integral, esse operador. Para quem não conhece isso ainda, é como se fosse um somatório, um acumulador, tá? De todo o espectro de potência ao longo das diferentes comprimentos de onda. Então eu tenho aqui o somatório de todo o espectro de potência ao longo do comprimento de onda é igual à irradiância. De uma forma gráfica, a gente pode voltar aqui e falar o seguinte: o que está sendo dito naquela equação é que a irradiância é igual à área composta por essa figura, essa curva vermelha aqui, ó, que é o espectro de potência da luz solar. Então, se a gente pegar e calcular a área aqui abaixo dela, né, pegar esses 9% mais os 44% mais os 47% aqui em valores, né, watt por metro quadrado por nanômetro, isso aqui vai ficar, vai te dar o valor de potência, de espectro de potência, de irradiância, na verdade, né, que é o somatório de todas as potências aqui ao longo dessa faixa de comprimento de onda. Então, está entendido isso aí? Irradiância a gente pode dizer que é a energia que chega na Terra, a energia disponível. Beleza? Então, é só um formalismo, a apresentação da equação, mas a gente não vai trabalhar com o cálculo propriamente dito daquela forma ali tão detalhada e tão sofisticada. Não há necessidade, tá? É só para entender o conceito mesmo. Então, essa explicação aí da natureza da luz solar. E aí, para que a gente precisa saber da natureza da luz solar? Principalmente para que nós possamos entender como captar da melhor forma. Então, o próximo ponto aí é estudar os transdutores de luz solar. Transdutor que vai transformar a luz solar em energia elétrica. Então eu tenho aqui, ó, o primeiro transdutor
é a célula fotovoltaica. Na verdade, não são transdutores diferentes, né? É uma questão de associar. Então, eu tenho uma célula fotovoltaica que é o menor elemento comercial que é capaz de gerar, de converter luz em energia elétrica. Então, olha só, essa célula é uma célula já comercial que vai compor os nossos módulos. E o problema é que essa célula ela tem uma capacidade de produção de energia muito pequena, porque ela tem uma potência elétrica muito pequena. Aqui dá para ver a mão, né, da pessoa que está fabricando. Então você vê que essa célula ela tem uma dimensão pequena também. Além disso, ela é bem fininha, ela é bem frágil, tá? E além de ser frágil, os contatos, né, eu tenho esses dedos metálicos aqui, esses fios aqui que conduzem a corrente. Então você tem um polo em cima e um polo embaixo, do outro lado, no verso da placa. Então eles estão assim, de difícil conexão também. Eu tenho que montar um conector para isso daí, pegar isso aí e transformar isso tecnologicamente num produto. Só que eu também preciso proteger essa célula. Ela é muito frágil, ela quebra à toa, ela é fininha, ela é fraca. Então eu preciso colocar o encapsulamento aí. E além disso eu preciso proteger ela também contra intempéries, contra sujeira, contra umidade, né? Então eu preciso vedar. E a gente faz isso aí colocando uma capa de vidro, né? Uma base atrás para dar rigidez mecânica. E como essa célula ela é pequena e ela produz pouca energia, uma única célula dessa, ela tem em torno de meio volt de tensão. Meio volt de tensão e deve produzir em torno aí de uns 8 amperes, é um valor médio aí comercial para muitas células dessa. Então você tem meio volt com 8 amperes, você tem 4 watts. 4 watts é muito pouco, né? É muito pouco. Então o que a gente faz? A gente monta módulos com várias dessas células. Então o que é um módulo fotovoltaico? É um conjunto de células. E aí uma questão de nomenclatura, né, que a gente precisa combinar e precisa começar a entender e a falar do jeito certo. Isso não é uma placa solar, né? Placa de captação de aquecimento solar é uma coisa. Isso aqui é um módulo fotovoltaico, beleza? Então, apesar de que a maioria das pessoas fala placa solar ou fala painel solar, não é a nomenclatura adequada, correta. O nome disso aqui é módulo fotovoltaico. Então, um módulo fotovoltaico é composto por várias células. Por exemplo, esse pretinho aqui da frente, que é um módulo de silício monocristalino. Tem uma, duas, três, quatro por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 por 8. Ele tem, então, 32 células, né? É um módulo de 32 células. Eu tenho um outro aqui de silício policristalino, né? Porque ele é azul e ele é todo rajado assim, então a gente sabe que ele é policristalino. Esse módulo de policristalino, ele já tem mais células, né? Você pode observar que tem uma quantidade maior. Então, normalmente eles são construídos com 60 ou com 72 células, tá? Esses módulos aqui. E aqui eu tenho uma outra tecnologia aqui, diferente também. Então, eles podem ter até inclusive tamanhos diferentes, mas caminham para uma padronização, principalmente os de silício, que são responsáveis por 85% em média aí do mercado, mais de 85% até. Ok, então entendido que é célula, um conjunto de células forma um módulo e um conjunto de módulos, como você vê aqui montado nesse telhado, forma um painel fotovoltaico. Então, um painel é um arranjo de módulos. Outro sinônimo para isso aí também seria um sistema fotovoltaico, um arranjo fotovoltaico, um arranjo de módulos. Em inglês fala-se array, né, uma matriz de módulos. Então, todos esses termos aí são utilizados, mas o mais comumente que você vai encontrar aí na literatura é painel. Painel como um conjunto de módulos. Então, para eu ter
um sistema de uma potência maior, eu vou ter que fazer uma associação, que pode ser em série ou em paralelo, como a gente vai ver mais para frente. Então aqui eu tenho, por exemplo, 1, 2, 3, 4 módulos vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então também tem 8 por 4, uma matriz aí, um array de 8 por 4 com 32 módulos, né? O meu painel forma 32 módulos e isso aqui é o meu sistema, um sistema de telhado, aqui um sistema chamado de pequeno porte, um sistema residencial, que é um sistema de microgeração distribuída, tá? Quando eu tenho um sistema de porte maior, né, quando eu preciso, quando eu quero uma potência total instalada maior, eu tenho a chamada usina solar fotovoltaica. Então, você observa aqui que essa usina ela tem, tá vendo aqui essa estrutura inclinada, forma uma fileira de vários painéis, né? Desculpa, de vários módulos, né? Forma um painel. Eu tenho vários painéis aqui formando a usina. Né? Cada painel desse aqui forma um módulo. Cada painel desse aqui é composto de vários módulos. Beleza? Então aqui, ó, um painel aqui na frente, essa fileira aqui, depois tem outro aqui. Esse painel em usinas, esse arranjo aqui, essas fileiras aqui, são chamadas de mesas. Então eu tenho uma mesa de módulos aqui, uma segunda mesa, uma segunda fileira aqui e assim por diante. Então esse arranjo é bem grande, aí a gente tem uma subestação aqui, onde estão localizados os inversores, né, que pegam essa tensão contínua, em corrente contínua que é gerada nos módulos e transforma em corrente alternada. Beleza? Mas isso aí também é assunto que a gente vai ver mais para frente. Então, galera, isso aí são os transdutores nomenclatura, tá? Isso aí tem que ficar bem acertadinho aí para a gente não confundir alhos com bugalhos daí para frente. Então tá, posição e movimento do Sol, né? Posição e movimento do Sol. Os meus módulos, eles vão ser arranjados e vão formar um painel, e esse painel ele vai ter um posicionamento. Eu tenho que escolher a posição para esse painel. E a posição para esse painel vai ser de tal forma que aproveite da forma que aproveite a, a energia que chega na Terra da forma que melhor me atenda. Né? Então eu vou ter o maior cuidado e a minha maior preocupação vai ser em escolher a posição adequada. Tá? Nessa altura do campeonato a gente sabe de uma forma bem intuitiva que o Sol ele se movimenta. Né? Desde que a gente nasce, né, as crianças mais novas elas sabem que o Sol se movimenta. Agora, a gente precisa conectar esse entendimento, essa informação que o Sol se movimenta com a ideia de que, ao se movimentar, ele dificulta o meu processo de captação. Né? Porque a minha placa ela vai ter que ficar seguindo o Sol para ficar olhando para ele o tempo todo e ficar aproveitando essa irradiação da melhor forma possível. Né? Tipo o girassol, saca? Aquela florzinha, o girassol, ela fica acompanhando o movimento do Sol, né? Só que o girassol ele tem um sistema de movimentação aí muito sofisticado, né? Que a natureza forneceu para ele. E a gente ainda está um pouco atrás do girassol no quesito movimentação em busca do Sol, ou seja, seguidor solar. Então, o que se faz para sistema, pelo menos para a totalidade quase dos sistemas de microgeração, sistemas de pequeno porte, o que se faz é encontrar uma posição média e deixar o módulo lá quietinho, paradinho, para você aproveitar o movimento dele da melhor forma possível, sem ter que movimentar o painel para seguir o Sol. Né? Existem sistemas que são bem mais raros, que são sofisticados e tem incorporado aos módulos
um sistema de movimentação que pode ter um ou dois eixos até, ou 2 graus de liberdade, que vai procurar fazer o seguidor solar, o rastreamento, e vai aproveitar melhor essa irradiação ao longo de todos os dias e de todos os meses do ano, ao longo de todas as horas do dia, né, no movimento diário do Sol, e de todos os dias do ano no seu movimento de translação, movimento da Terra de translação. Então, o movimento de rotação da Terra faz com que o Sol suma e apareça todo dia. E o movimento de translação faz com que o Sol se aproxime e se afaste da Terra ao longo do ano, produzindo as estações, né, como a gente aprendeu nas aulas de biologia. Não, estou brincando, nas aulas de geografia. E aí, então, o que essa movimentação ela influencia diretamente na produção de energia e pode ser quantificada. A gente pode saber o quanto uma posição vai gerar, o quanto a outra posição vai gerar, e aí depois você escolhe qual que te gera mais, né? E isso é facilitado, bastante facilitado pelos simuladores. Simuladores de posição de Sol, simulador de sombreamento, simulador de movimentação diária, né, da Terra, simulador de irradiação dependendo da localização geográfica da cidade, do país, né, em função da latitude. Então, esses simuladores, eles fornecem esse estudo e eles são uma mão na roda, tá? E esse aqui, por exemplo, ó, você pode anotar aí, eu vou deixar aqui até um tempinho, ó, http://astro.unl.edu. É uma universidade americana, né, o departamento de astronomia da Universidade Nebraska. Tá vendo aqui, ó? E então aqui nessa primeira figura aqui já do site deles é o link onde me dá um caminho para eu chegar na parte de simulação. Então tem aqui a apresentação, né, laboratório online para astronomia, nível introdutório, aí tem um blá 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 inicial aqui explicando, e a gente tem aqui, ó, você pode também querer visitar a listagem de simuladores. Então, tem vários simuladores legais aqui. Eu não vou passar por todos, não, mas a gente tem aqui, por exemplo, ó, esse aqui é legal. Ó, é uma demonstração do efeito de sombreamento ao longo do ano. Ou seja, claro que isso aí é uma consequência, né, do movimento do Sol ao longo do ano. Então eu vou dar um Start Animation aqui, ó, e você pode ver, eu vou até diminuir um pouquinho a velocidade aqui, você pode ver que tem um cursor vermelho aqui embaixo passando, mostrando os dias do ano e os meses do ano, e você vê o posicionamento aqui do sombreamento, né? Como que ele vai... aí tem os dias nublados também, né? Vou excluir aqui os dias nublados para ficar mais visível. Então, olha só a evolução aqui da sombra ao longo do ano. Então, pega, por exemplo, essa último canteiro aqui, essa última árvore, agora que está dando sombra, no final do ano, novembro, dezembro. Novembro, dezembro, janeiro ainda dá uma sombrinha aqui. Entrou fevereiro, já não tem mais sombra aqui. Tudo bem que nevou, né? Isso aqui no estado frio americano, mas de qualquer forma a gente tem esse fenômeno acontecendo. Então, quando você faz... Imagina que esse último canteiro aqui onde eu estou com o mouse, essa última árvore aqui, imagina que isso aqui fosse, sei lá, um telhado e você está estudando o sombreamento provocado por esse outro edifício e você quer instalar o sistema aqui. Se você for lá em determinada época do ano, não tem sombra, não tem sombreamento. Você vai olhar e vai falar, não, a sombra do prédio está muito longe, ó. Está muito longe. Mas
né, em determinado momento do ano, a sombra vai interferir e ela pode provocar uma perda considerável, tá? Perda considerável no seu sistema, principalmente se você não contou com ela. Porque se você não contou com ela, você pode colocar numa posição que seja totalmente desfavorável. Se você sabe que vai haver o sombreamento ali, você pode posicionar os módulos de forma que o efeito do sombreamento seja minimizado. Beleza? Então isso aqui é um tipo de simulação. A gente tem uma demonstração aqui da altitude da posição do Sol, né, azimutal, em função. Eu posso deslocar aqui, fazer um deslocamento azimutal, que é ao longo do norte, e posso movimentar o Sol aqui numa altura na linha do céu, na linha do horizonte. Então, olha só, aqui eu posso mostrar o ponto de zênite, que é o ponto mais alto, ponto de zênite, o plano do horizontal, indicado ali, tá? E, assim, você pode movimentar isso daí e ter uma ideia de como que isso aí acontece. Esse aqui é legal também, ó. Ele mostra a movimentação da luz do Sol. Então ele começa, tá vendo o vermelhinho aqui? Ele começa no meridiano, aqui está em Greenwich, né? 00, latitude e longitude 0. Vamos pegar aqui uma latitude 40, mais ou menos 40, longitude 40 e latitude mais ou menos 23 sul, aqui. Que mais ou menos são as coordenadas da minha cidade, Vitória. Então ele vai mostrar aqui para Vitória, eu estou fazendo uma animação aqui, um modo de animação anual, tá vendo? Então o que ele está mostrando aqui? Ele está mostrando a inclinação do Sol e a direção dos raios de Sol, né? E mostra também aqui, ó, quanto tempo de sol diário eu tenho. Então 13,45 horas no dia 9 de dezembro, que é uma época que tem. O verão tá bombando, né? Não, o verão começa em 23. Mas você pode ver ao longo do ano. Então, se eu pegar aqui em junho, que é inverno, aqui as horas de sol já diminuíram bastante, já tem 10,87. Mas, se eu considerar, por exemplo, aqui o Polo Sul, olha só o que acontece. No Polo Sul, eu tenho 0 horas, né? Não tem, no Polo Sul, não tem dia durante vários meses do ano. Aí começa a ter, e aí tem um momento lá que eu tenho dias de 24 horas, ou seja, não tem noite, né? Então os polos têm esse comportamento aí, quando você faz a análise anual. E a análise diária, ela mostra como que o movimento de rotação da Terra vai fazendo com que os determinadas cidades, aí, determinados países, continentes, eles recebam irradiação ou não do Sol. Então, isso aqui é interessante também para entender como é que isso ocorre, beleza? E, pois é, aí eu tenho uma pancada, tem um monte, o movimento do zodíaco aí já é para questão de constelações, um simulador aí da movimento né, da Terra. Então, essa aqui é a nossa inclinação natural. Esse aqui não simula nada, não, só mostra, né? Só mostra. E por aí vai. Tem um monte aqui, ó. Tem um monte, ó. Caminho do Sol. Então ele vai mostrando aí nos dias do ano em função
na determinada latitude, né? Vou pegar a latitude aqui de Vitória, que é 23, não, 20, 21 mais ou menos aqui ao sul. Então ele faz o movimento, o caminho do Sol, movimentação do Sol em função dos dias do ano, né? Então a gente também tem uma ideia. Agora, e aí tem um monte, ó. Vocês anotem aí e depois deem uma navegada, uma brincada, porque é bem legal, tá? Bem legal essa questão aí. Mas a ideia que fica é o Sol, ele se movimenta e ele se posiciona e a gente tem que buscar entender isso daí na hora de dimensionar e posicionar os nossos módulos, certo? Esse é o objetivo. O primeiro posicionamento importante é com relação ao azimuth. O que é azimuth? Azimuth é o deslocamento em relação ao norte. Então, os módulos posicionados aqui no Brasil, eles têm desvio azimutal igual a zero. Em outras palavras, eles são direcionados para o norte. Os módulos são direcionados para o norte para um melhor aproveitamento, né, dos raios de sol. E com qual inclinação? Bom, aí depende de se o seu sistema é um sistema on-grid, conectado à rede, ou se é um sistema isolado, sistema off-grid. Tá? Se o seu sistema for conectado, né, os sistemas de microgeração distribuídas aí que estão muito mais comuns e que estão despertando o interesse aí da maior parte da população, a inclinação do painel ela vai ser igual à latitude, aproximadamente igual à latitude, tá? Aproximadamente igual à latitude. Sempre respeitando uma condição de inclinação mínima de 10 graus, tá? Pelo seguinte, quando eu falo assim, tem que ser igual à latitude, ok, beleza, mas e se a latitude for zero, né? E se ele estiver na linha do Equador, o painel vai ficar na horizontal? Sim, o painel deveria ficar na horizontal para obter o melhor aproveitamento dos raios solares. Só que, se ele ficar na horizontal, ele vai acumular tanta sujeira, tanta poeira, que o melhor aproveitamento dos raios solares não vai compensar o tanto de sujeira que vai ficar acumulada e que vai acabar obstruindo a passagem da luz solar, né? Então, a inclinação mínima que se admite é de 10 graus. Então, se a sua latitude for 0, você bota 10 graus. Se a latitude for 5, 10 graus. Se for 6, 10 graus. Se for 10, 10 graus. Se for 15, aí você bota 15 graus. Então, aí você, a partir de 10, você começa a acompanhar a latitude mínima. Ok? Por essa questão. Por quê? Porque quando o painel está... Desculpa. O painel acaba sendo painel porque quando você faz a inclinação de um módulo, você vai fazer a inclinação de todos os módulos iguais e vai ter a inclinação do painel. Quando essa inclinação ela é de no mínimo 10 graus, a própria gravidade já ajuda na autolimpeza, tá? Então, vai ter um acúmulo de poeira, mas na primeira chuva que der, ela vai escorrer e já limpa sozinho, tá? Então, por isso que não se deve deixar os módulos na horizontal, mesmo se a latitude for menor que 10 graus. Não se deve deixar. Quando eu faço essa condição aqui de inclinação do painel igual à latitude, eu estou priorizando, né, o dimensionamento do projeto, ele está sendo priorizado, ele está sendo otimizado para produção de energia anual. Então eu vou ter uns meses que eu produzo mais, uns meses que eu produzo menos, e no final do ano é que eu fecho a conta. Bom, no final do ano, para essa inclinação no caso de Vitória aqui, de 20 graus, 22 graus, quando fechou o ano, é a inclinação que produz a maior quantidade de energia. Se você fizer com 15 graus, ela vai produzir um pouco menos. Se você fizer com 25 graus, com 30 graus, ela vai produzir um pouco menos. O ponto ótimo é
inclinação igual à latitude. No caso de Vitória, 22 graus. No caso, por exemplo, de Salvador, que eu estava lá semana passada, em torno de, se não me engano, acho que era 10 graus, 12 graus lá. Então, a gente inclinava lá com 10 graus. Se for São Paulo, se eu não me engano, é 24 graus. E por aí vai, né? Por aí vai. Beleza. Então, otimização para produção de energia anual, porque nós queremos ter a maior geração de energia no período de um ano. E por que período de um ano? Porque um ano fecha um ciclo de sazonalidade, fecha um ciclo de variação da posição do Sol em relação à Terra devido ao movimento de translação. Fecha o ciclo das 4 estações. Então eu tenho a sazonalidade definida por um ano, né? É uma média considerando a sazonalidade. Um ano é o período mínimo. Se eu fizer para 6 meses, vai dar completamente diferente os primeiros 6 meses do segundo semestre. Então não dá, não fecha. Eu tenho que ter uma repetição das condições. Isso acontece no período mínimo de um ano. Tá? E aí eu estou preocupado em gerar maior quantidade de energia porque eu posso acumular essa energia gerada por muito tempo. Ah, Flávio, quanto que é muito tempo? Bom, muito tempo, entenda-se aí nesse caso aqui por 5 anos, né? 60 meses. Então, muito tempo são os 60 meses. Da onde saiu esses 60 meses? Tirou da cartola? Não. Esses 60 meses saem da Resolução Normativa 687 de 2015, que passou a vigorar agora em 2016, que ela estabelece que a validade para o crédito de energia que você gera e empresta para a concessionária, ele tem essa validade de 5 anos. Então, se você gerou 1 kWh hoje, ele recebe um carimbo aqui, ó, válido por 5 anos. Se você não consumir no mês que vem, no outro, não tem problema, vai ficar valendo por 60 meses. Beleza? Então, a gente como usa o reservatório, né, o acumulador, a gente usa o armazenador de energia da concessionária, da rede elétrica, ela tem esse prazo de duração aí bem grande. Então, a gente pode otimizar a inclinação para a produção de energia anual. E quando que não acontece isso? Bom, isso não acontece quando eu estou falando de sistemas isolados, os sistemas off-grid. Lembra deles? São aqueles sistemas que usam bateria, são sistemas que não têm rede elétrica. Imagina uma casinha lá no meio da Amazônia, da floresta amazônica. Não chega poste, não chega transformador, não chega subestação, não chega linha de transmissão, não chega energia elétrica lá. E aí o cara pode ter energia elétrica gerada por ele mesmo, por um sistema fotovoltaico. Agora, o problema é que ele só vai ter energia de dia, sendo gerada ali em tempo real de dia. De noite, ele precisa de um sistema que acumule a energia que foi gerada de dia em excedente e para ele poder usar de noite. Então, no caso dos sistemas isolados, essa breve recapitulação aí, a inclinação do painel ela é definida pela latitude, da mesma forma que o on-grid, só que você tem que somar mais 10 a 15 graus. Então, é latitude mais 10 a 15 graus. Então, no caso de Vitória, 22 graus de latitude, soma mais 10 a 15. Então, 22, 32, eu colocaria 35. Tá ótimo. Inclinação aqui, 35. Certo? E por que a gente faz uma inclinação diferente no sistema isolado do sistema conectado à rede? Pelo seguinte motivo, o sistema isolado ele deve ser otimizado para o inverno. Tá, Flávio, por que inverno? Porque ele é otimizado para o pior caso. O inverno é o nosso pior caso, lembra? No inverno, a quantidade de energia solar que chega na Terra é mínima. É mínima, porque o Sol está mais afastado. O Sol está mais afastado, então você tem mais perda, mais atenuação, então chega menos energia solar na Terra nessa estação. E aí,
como a gente precisa sempre ter energia, não importa a estação, não importa se é verão, se é outono, se é primavera, se é inverno, eu sempre tenho que ter energia. Então eu tenho que projetar e construir, dimensionar o meu sistema de geração de energia solar para essa pior situação que vai acontecer no inverno. Além disso, né, imagina que eu vou ter pouca geração no inverno e essa acumulação aí, eu tenho pouco acumulador, né? Eu tenho pouco estoque, vamos dizer assim, pouco espaço para estocar essa energia que já vai gerar pouco durante o dia. Então, eu vou ter que aproveitar o máximo no inverno, mesmo que no verão ela sobre, não tem problema se ela sobrar no verão, desde que ela não falte no inverno. Entendeu? Então a filosofia de design, a filosofia de projeto do sistema isolado, ela é totalmente orientada para a escassez de energia que acontece no inverno. E além disso, some-se a isso o fato de que a gente tem pouco estoque, pouco espaço para acumular, tá? E esse cálculo ele é feito para se acumular por mais ou menos uns 3 dias, que é o que se considera aceitável na média aí de acontecer, é você ter 3 dias nublados, 3 dias totalmente fechados, né, sem geração de energia elétrica nenhuma. Então o meu sistema acumulador, que no caso, né, quem que é o acumulador aqui no sistema isolado? É a bateria. Então as baterias, elas vão ter que suportar a carga da minha residência por... opa, mudou aqui. Elas vão ter que suportar a carga da minha residência por 3 dias. 3 dias. Putz, voltou tudo aqui, peraí. Estamos aqui, né? Beleza. Então a gente quer ter energia sempre, dimensiona para o pior caso, que é o inverno, né? Ela vai ser acumulada por pouco tempo. Pouco tempo, sempre em engenharia a gente fala, a gente usa adjetivo com cuidado, tá? A gente usa adjetivo sempre em relação a alguma métrica, algum marco. Então, ela é pouco tempo comparado ao armazenamento on-grid, que é de 60 meses. Então, 3 dias comparado com 5 anos, realmente é pouco tempo, concordam? Então, ficou claro isso aí? Essa questão aí do posicionamento. Então, isso é uma regrinha, né? Bem fácil. E se você esquecer, não tem problema. Você busca na internet, você busca em qualquer lugar a inclinação para sistemas isolados. O importante é que você entenda que tem que ser diferente, porque são filosofias de projeto diferentes que buscam otimizar coisas diferentes, né? O conectado busca otimizar a produção e o isolado busca otimizar a necessidade de energia no momento de mais escassez, que é o inverno. Beleza. E como exemplo, né? Na verdade eu vou parar a aula por aqui, ela já está ficando bastante extensa, né? E aí, como exemplo, a gente vai ser na próxima aula, eu vou tratar desse assunto e é um assunto que vai ser bem legal porque eu vou apresentar para vocês o software Radiasol, que faz uns cálculos de posicionamento de módulos e a gente vai dar uma explorada, vai trabalhar mais ainda esse assunto de posicionamento dos módulos, beleza? Vai ficar isso aí para a nossa próxima aula. E então vamos finalizar por aqui, fechando por aqui, lembrando que eu preciso manter. Primeiramente, eu preciso agradecer vocês porque a gente atingiu, né, a marca dos 500 membros. Lembra que a gente não tinha atingido na última aula? Eu falei, não, mesmo assim, vou dar um voto de confiança. Confio na galera aí, confio na turma que a gente vai alcançar os 500 membros. Conto com vocês e eu antecipei a aula mesmo sem ter atingido. E aí na semana passada, como eu tive fazendo aquela visita técnica,
que eu postei algumas fotos. Eu tenho até mais fotos lá ainda, não tive tempo, mas vou postar mais coisa lá, mais conclusões, mais observações da minha viagem ao Instituto Federal da Bahia. A gente acompanhou a instalação que eles estão fazendo lá de mais de um sistema de 120 kW pico. E aí eu aproveitei também para conhecer o sistema fotovoltaico do estádio Pituaçu, lá em Salvador também, que foi o primeiro estádio solar da América Latina, antes dos estádios da Copa. O Pituaçu foi inaugurado, acho que começou a obra em 2010, foi inaugurado por 2012, em torno disso aí. Aí depois vieram os estádios da Copa, né, que vários deles tiveram sistemas fotovoltaicos, inclusive até maiores do que o do Pituaçu. Mas enfim, foi muito legal, conheci tecnologias diferentes, tecnologias que já estão ultrapassadas até, né, para a gente olhar como que esse mercado está evoluindo rápido, né? Coisas que foram usadas lá no Pituaçu não são usadas mais, algumas tecnologias já não se encontram mais, mas enfim, esse mercado é muito dinâmico. E aí acabei não fazendo a aula na semana passada e o objetivo era que essa aula que eu tô gravando agora, ela fosse uma aula comemorativa do marco dos 1000 membros, né? Mas eu entendo que quando eu estipulei essas metas aí, eu acho que eu fui um pouco agressivo demais, um pouco ousado e, né, estou entendendo que o crescimento é um pouco mais lento, um pouco mais devagar. Mas de qualquer forma, nada impede que de uma hora para outra isso se viralize, a gente descubra uma forma de divulgar mais interessante que faça com que esse crescimento ele acelere. Não que não esteja, ele está bem acelerado. Todo dia eu aprovo lá um monte, uma pancada de gente. Daqui a pouco eu vou entrar de novo lá e aprovo já mais um monte. E está crescendo assim, muito satisfatoriamente. Mas a taxa de crescimento que eu imaginei, ela realmente não aconteceu. E aí eu estou antecipando essa aula também como o marco dos 1000, beleza? E para a gente não ficar muito tempo sem contato, muito tempo sem estudar. Mas, então, espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo de hoje e já fica aí a dica de continuidade. Para a próxima aula a gente vai falar um pouquinho do radiassol, beleza? Então é isso aí, galera. Boa noite, boa semana aí para todo mundo. Um abração e até a próxima. Valeu!